Fala, galerinha, beleza? Vamos lá, para mais uma aula de matemática, professor Clayton. Hoje eu vou explicar fatoração algébrica, parte 2. O procedimento aqui é o procedimento de agrupamento, beleza? Lembrando que é importante vocês terem assistido a aula sobre fator comum em evidência, porque a base do agrupamento é justamente a evidência. Beleza? Vamos lá, então? Então é o seguinte, eu tenho uma expressão algébrica aqui com 1, 2, 3, 4 termos. Beleza? Então, isso aqui é um polinômio, não recebe o nome especial. A primeira coisa, a gente tem que pensar se dá para trabalhar com fator comum em evidência. Percebe que aqui eu tenho A e aqui eu não tenho. Então, o A não dá para colocar em evidência. Assim como o X, que eu não tenho aqui, assim como o Y, que eu não tenho aqui. Ou seja, não tem nada em comum. Então, a gente vai trabalhar assim. A gente vai agrupar grupinhos de 2 em 2. Poderia ser de 2 em 3, de 3 em 3, depende do tamanho da expressão, ok? Neste caso, eu vou trabalhar com 2 grupinhos, com 2 termos cada. Então, ó, considere sempre assim, primeiro, segundo, terceiro e quarto termo. Então, eu tenho 3 possibilidades de agrupamento. Eu posso formar grupinhos 1, 2, primeiro, segundo termo, e 3, 4. Ou eu posso formar grupinhos 1, 3, 2, 4. Ou ainda 1, 4, 2, 3. Desde que eu tenha um termo em comum nesses grupos e principalmente na segunda passagem. Vocês vão perceber o que acontece na segunda passagem. Então, ó, eu vou no tradicional, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó. Eu vou montar grupinhos com 1, 2, e eu vou marcar de outra cor, tá? Depois, grupinhos com 3 e 4. Tudo bem? Para não perder o costume e ficar mais fácil o nosso procedimento, eu vou usar o rascunho aqui, ó, como na outra explicação, beleza? Vou escrever cada termo aqui, ó. Por exemplo, AX é A vezes X, depois AY é A vezes Y, depois BX é B vezes X, e o último BY é B vezes Y. É importante a gente guardar a ordem, porque eu vou depender desses sinaizinhos aqui. Como é tudo mais, então não vai atrapalhar aqui. Então vamos lá. No primeiro grupinho, olha só, que é esse aqui. Beleza? Eu tenho aqui em comum o A, então vou marcar aqui. Ok? Então, esse A que eu marquei em verde, eu vou colocar em evidência. Primeiro grupinho, vou marcar aqui o A em evidência e já vou verificar. Percebe que aqui no primeiro termo sobra X, ok? No segundo termo é tudo mais, ó, sinal dele, mais. No segundo termo sobrou apenas o Y, beleza? Segue. Mais. Como é tudo adição aqui, então não vou me preocupar muito com os sinaizinhos. Tá. Próximo grupinho, ó, o terceiro e o quarto termo. O que eu tenho em comum? Eu tenho B e B, ok? Vou fazer o mesmo esquema, vou colocar o B em evidência. Colocando o B em evidência, olha quem sobra no terceiro termo. Sobrou X mais, ó, o sinal do quarto termo, mais. Sobrou Y, beleza? A primeira passagem tá aqui. E aí é que são elas. E aí eu tenho que, na segunda passagem, nessa daqui, eu tenho que ter sempre alguma coisa em comum. Repara que no primeiro termo eu tenho x mais y, e no segundo termo eu também tenho x mais y. Então, eu consigo fatorar mais uma vez para eliminar esse sinalzinho de mais que está atrapalhando. Então, próxima passagem, vou colocar x mais y em evidência. Então, colocando x mais y em evidência, sobra. Veja bem, veja bem, veja bem.
No primeiro termo, quem sobra? Sobra o A. E no segundo termo, quem sobra? Sobra o B. Ou seja, dentro do parênteses, eu coloco A mais B. Finalizando, assim, o procedimento de fatoração em grupos. Fatoração por agrupamento. Então, escrever AX mais AY mais BX mais BY é a mesma coisa que escrever X mais Y, que multiplica A mais B. Fechou, pessoal? Então, primeiro exemplo aí de agrupamento, vou fazer mais um exemplo, beleza? Vamos lá, mais um exemplo, então, de agrupamento, beleza? E eu, óbvio, eu vou trabalhar sempre no tradicional, beleza? Vamos verificar. Olha só, eu vou trabalhar de novo, mais uma vez, o primeiro com o segundo, e depois o terceiro com o quarto. Mas percebe que neste caso eu não tenho nada em comum para colocar em evidência, tanto aqui quanto aqui, beleza? Então, essa alternativa de trabalhar primeiro com o segundo, terceiro com o quarto é impossível, ok? Então, eu vou alternar. Então, vou trabalhar agora, por exemplo, primeiro com o terceiro. Opa, dá certo, tem o X em evidência, beleza? E depois eu vou trabalhar com o segundo e com o quarto. O professor, mas o segundo com o quarto não tem nada em comum. Aí que vem a sacada de mestre. Então, vamos lá? Ó, vou colocar aqui ao lado o meu rascunho. XY é x vezes y. O 1, lamento, não, o 1 não. O x não tem o que fazer. Beleza? Lembrando que eu estou trabalhando primeiro com o terceiro e depois o segundo com o quarto. 1 e o y. De novo, de novo, de novo. Vou marcar bem bonitinho aqui para ficar claro. Ó, eu estou trabalhando com o primeiro e com o terceiro. Primeiro, terceiro. Depois, eu estou trabalhando com o segundo e com o quarto. Tudo bem? Então, vamos lá. No meu primeiro e terceiro termo, olha o que eu tenho em comum. X, X. Vou colocar em evidência. Ó, então, coloquei o X em evidência. No primeiro termo, sobrou y, beleza? E no terceiro termo, olha aqui, ó, não sobra nada. Cuidado, olha o sinal do terceiro termo, ó, é mais, então vou colocar mais aqui no meio. Como não sobrou nada, coloca sempre 1, beleza? Ok? Então, primeiro, beleza. Olha a sacada de mestre, tá vendo que não tem nada em comum? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar 1 em evidência. Se eu tirei o 1 e coloquei em evidência, aqui não sobrou nada. Obrigatoriamente, quando não sobra nada, eu tenho que colocar 1. O sinal do quarto termo. O sinal do quarto termo é mais. Então, mais. Aqui sobra o próprio y, beleza? Agora, percebe que eu deixei em aberto o sinal aqui? Tem que tomar sempre cuidado. Aqui não vai dar problema nenhum, porque é tudo adição. Então, vou colocar o sinalzinho de mais aqui, beleza? Mas se tivesse uma subtração, a gente tinha que tomar cuidado aí com o joguinho de sinais. Percebe que, neste caso, galera, neste caso aqui, ó, esse aqui, ó, percebe que aparece y mais 1 aqui e y mais 1 aqui também? Professor, mas é 1 mais y. É a mesma coisa. Então, para fazer a correção, para ficar igualzinho, bonitinho, você pode alterar sem problema nenhum. Beleza? Então, aqui no caso, ó, eu vou colocar o y mais 1 em evidência. Ó. Y mais 1 aqui e y mais 1 aqui. Ah, mas qual a ordem? Tanto faz, beleza? Se tivesse uma subtração no meio, com certeza daria problema. Então, vou colocar, escrever assim, y mais 1 em evidência, beleza? Então, vamos lá. Primeiro termo, quem que sobrou? Dá uma olhadinha. Sobrou x e aqui sobrou o 1.
Ou seja, eu tenho aqui dentro do parênteses x, acompanha o sinal, mais 1. Ou seja, escrever xy mais 1 mais x mais y é a mesma coisa que escrever y mais 1 que multiplica x mais 1. Ou pode ser o contrário, x mais 1 que multiplica y mais 1. Beleza? Mais um exemplo aí de fatoração algébrica. E aí, o procedimento utilizado é o agrupamento. Lembrando que a base de sustentação é a evidência. Beleza, pessoal? Tranquilo? Entenderam? Vou fazer o último exemplo de agrupamento para vocês, ok? Vamos lá, pessoal. O último exemplo aí de agrupamento, ok? Eu tenho uma expressão algébrica, a ao cubo mais 7a quadrado menos a menos 7, ok? Vou usar o meu rascunho mais uma vez. Aqui eu vou trabalhar no tradicional. Então, eu vou agrupar 1 com 2. Deixa eu só marcar aqui. Então, 1 com 2, ou seja, o primeiro com o segundo termo e depois, claro, o terceiro com o quarto, desde que tenha um termo comum entre esses grupinhos. Então, vamos lá? Primeiro termo, a ao cubo, a vezes a vezes a. O segundo, 7, que é primo, vezes a vezes a, beleza? O segundo grupinho, a e 7, não tenho o que fazer, beleza? Então, de novo, estou juntando aqui o primeiro com o segundo, não posso me esquecer pela questão aí dos sinais, tá? E depois eu estou juntando o terceiro e o quarto termo, beleza? Então, vamos lá. O que eu tenho de comum no primeiro grupinho? Eu tenho eu tenho a, ou seja, em evidência, eu vou colocar a elevado à segunda potência, abrir parênteses. O que sobrou no primeiro termo? A, beleza. O que sobrou no segundo? Acompanhe o sinal. O segundo termo tem mais, então aqui também é mais. O que sobrou no segundo, que eu não risquei, 7, beleza? Agora eu vou deixar em aberto o sinal aqui do grupinho, eu preciso equacionar. Lembrando que no outro tem que aparecer A mais 7, beleza? Percebe que aqui não tem nada em comum? Beleza? Então, coloca 1 em evidência. Sempre quando não tem nada em comum, 1. No primeiro sobrou A, no segundo sobrou o 7. Beleza? Ok? Fechou. Professor, qual é o sinal que eu coloco aqui no meio? Percebe que eu deixei em aberto? Não tem que ter um sinalzinho de mais para ficar igual na segunda passagem? Então, coloca o sinalzinho de mais aqui. Beleza? Mas qual o sinal que eu coloco aqui? Aí que tá. Se eu colocar o sinalzinho de mais, percebe que mais com mais é mais. Não fica igual esse sinal. E muito menos aqui, mais com mais é mais. Então, obrigatoriamente, aqui no meio tem que ser menos. Sempre quando tiver uma subtração, toma cuidado. Deixa em aberto e aí sim faz a relação para verificar. Última passagem, eu vou verificar aquilo que tem de igual. Nos dois termos, eu tenho aqui A mais 7 e aqui A mais 7. Vou colocar o A mais 7 em evidência. Então, abre parênteses, A mais 7. Fechou. Que multiplica. Quem sobrou no primeiro termo? A elevado à segunda. Quem sobrou no segundo termo? 1. Sinal tem que acompanhar, por isso que aqui é menos. Ou seja, para finalizar então esse exercício, eu tenho A mais 7, que multiplica A quadrado menos 1. Aqui daria para a gente fazer mais uma passagem, porém eu ainda não tenho essa habilidade que eu vou desenvolver na terceira aula. Beleza? Na parte 3 de fatoração. Ok, pessoal? Bom, finalizando aqui então a parte de agrupamento, escrever A ao cubo mais 7a quadrado menos A menos 7 é a mesma coisa que escrever A mais 7, que multiplica A quadrado menos 1. Beleza, pessoal? Mais uma aulinha aí
para nossa galeria, tá? Para não perder o costume, vem com o pai que você não cai. Até a próxima aula. Bye, bye.